Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Kung Fu Talk. Teremos o nosso início aqui da nossa conversa Kung Fu, direto do meu templo da Lotus Branca em São Francisco. Antes, como é de costume, antes de iniciar o canal, ou o programa, desculpa, queria te pedir encarecidamente que, por favor, curte, compartilha, se inscreve, comenta, manda aí na caixinha embaixo, nos comentários, o que você acha das nossas conversas. Se você gostaria de ver alguém, algum mestre, professor ou praticante, atleta aqui no nosso canal sendo entrevistado, por favor, deixa a dica aí embaixo que a gente com certeza vai ter o maior prazer de entrar em contato para poder estar fazendo essa ponte. Esse programa é um oferecimento de Fei Long Design Hub, que é uma empresa que faz customização de camisetas de artes marciais, camisetas e agasalhos, né? Também tem bonés, tem xícaras, tem várias coisinhas legais de vários estilos de artes marciais. Os links vão estar na descrição desse vídeo. Ali você vai encontrar dentro do Amazon, a Redbubble, TeePublic e Etsy. Também fazem envios internacionais. Então tem vários designs legais lá de diferentes artes marciais, como Muay Thai, Karatê, Kung Fu, Hapkido e assim sucessivamente, tá bom? Esse episódio estará no ar no YouTube e no Spotify. Make sure que você entre nas nossas redes sociais, curte e compartilha, tá? Para que possa estar entrando em contato aí, assistindo e acompanhando os nossos episódios, tá bom, pessoal? Tem muitos episódios legais. Também temos ali os nossos episódios também no inglês, nosso Kung Fu Talk em inglês, que também tem vários episódios ali com mestres dos Estados Unidos e Europa. Hoje eu estou aqui com uma presença ilustre, sensacional, um dos maiores mestres de Kung Fu do Brasil ali, né? Monge de Kung Fu, que é o Sifu Luiz Melo. Muito boa noite, Sifu. Obrigado. E eu sou um admirador do seu canal aí, acho legal as conversas, os bate-papo. Acredito que é isso que a gente precisa, estreitar lá, fazer um trade, né, de informações e simplesmente se divertir com o que a gente precisa, se divertir. Enquanto trabalha. Eu acho bem interessante, gostei também que, não sei se você acabou de começar, mas assisti também alguns podcasts, alguns episódios no seu canal, mais pra frente a gente vai estar falando ali sobre também o seu canal no YouTube, que estará na descrição aí, quem puder entrar, tem vários vídeos legais do Sifu na China, em várias partes do mundo aí, fazendo apresentação, quebrando o telhado na cabeça, quebrando as lanças, tem muito treinamento bacana, vários vídeos de apresentação com várias armas aí, é bacana. Sifu, queria entender um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência na arte marcial, como é que você começou, quando começou, quais estilos de artes marciais. A gente sabe que hoje você, né, tem aí o Templo Lohan no Brasil, que é um lugar histórico e também um lugar bastante visitado, virou um ponto de referência no estado de São Paulo, e acho que é bem interessante você a gente está falando também sobre isso, mas eu queria entender um pouquinho no começo, como começou e por que você decidiu, né, treinar o Kung Fu Shaolin. Olha, eu comecei como todo mundo. Acho que eu comecei um rapaz que amava artes marciais, assistiu os filmes. O meu começo foi padrão. Assisti os filmes do Bruce Lee, assisti a Poltrona R, então me apaixonei pelos filmes, pelas artes marciais e queria me tornar, né, essa pessoa poderosa aí da Kung Fu. Nem sabia que era Kung Fu, era luta, a gente chamava de luta, né? Só que aí o grande diferencial não é o início só, mas aí o processo. Depois eu percebi com o tempo que as artes marciais que eu amava era denominado Kung Fu, que eu escolhi muito cedo o Kung Fu. Eu saí do Karatê, entrei no Kung Fu conscientemente. Eu não caí dentro de uma academia, eu fui lá, eu quero Kung Fu. E aí percebi que tinha medicina, tinha o budismo, tinha toda uma cultura, né, filosofia, história da China antiga. E estou aí até hoje. Uma história simples e longa ao mesmo tempo, né? Uhum. Que bacana. É interessante essa questão de que, né, o início da arte marcial, todo praticante sempre é influenciado, né? Por exemplo, você assistindo os vídeos, filmes, não vídeos, né? Mas os filmes
Acredito que a grande maioria dos praticantes de artes marciais sempre vem por esse, pelo menos as pessoas que até entrevistei, a grande maioria sempre tem uma referência ou Bruce Lee ou aquela série o Kung Fu, né, com David Carradine. E hoje a gente vê que através de uma coisa simples, né, que talvez era um filme, uma série de televisão, acaba sendo um estilo de vida, né? Eu acredito que a informação que eu obtive através do Kung Fu foi através da sua expressão artística, que é a extensão da ópera cheia, que é o filme, né? A dramaturgia. Porém, hoje, eu já como sou um praticante budista, sou um religioso, eu gosto muito da tradição, né? Eu gosto muito dos autores tradicionais, tudo mais. Então, eu acredito que não foi isso, né? Na verdade foi um destino, né? Você tem uma disposição, você enxerga aquilo que você consegue enxergar, não é? Então, porque eu hoje acredito nisso, né? E aí fui praticando, treinava muito duro, né? Praticava duramente, e eu acredito que a grande diferença minha dos demais praticantes de Kung Fu é que eu não tive uma experiência comercial com o Kung Fu. Eu praticava num parque, era o lendário parque ali do Tatuapé, né, o Piqueri, e ali eu fui praticar Kung Fu. E treinava horas, 5, 6 horas por dia, 7 horas, às vezes, conversava, tudo mais. Então eu acho que eu tive uma experiência diferente. E fora, também praticava Muay Thai, eu fui os primeiros do Muay Thai no Brasil. Pratiquei Muay Thai aos 16 anos, com um tailandês, menino, não era lutador profissional. Mas ele gostava, ele tinha vindo da Tailândia, ele tinha uma loja no lado ali no Brás, né? Tinha loja e tinha loja de tecido e nos ensinou um pouquinho de Muay Thai. Depois fui praticar na combate forte. Eu pratiquei boxe junto com a Maguila, né? Pratiquei boxe, pratiquei luta livre no Centro Olímpico, Centro Romano. Então eu tive essas iniciações. Só que aí, um pouco mais tarde, e o Wing Chun, né? Na Academia do Marco da Tarde. E um pouco mais tarde eu percebi que o que eu queria mesmo era o Kung Fu. Eu falo de toda a história, a cultura, as armas. Então eu escolhi o Kung Fu porque era o que eu mais gostava, né? Era o que tinha mais sentido para mim. Legal. Em relação ao estilo que você pratica hoje, né? Embora você tenha várias experiências dentro do estilo tradicionais de Kung Fu e também, né, outros modernos, como até você mencionou, praticou Karatê, praticou Muay Thai. Dentro do estilo Lohan, essa é uma pergunta realmente sincera. Há alguma diferença? Às vezes até vejo nos Estados Unidos, né, o Shifu Greg, que é um grande amigo meu da Filadélfia, ele ensina estilo Lohan. E também já vi em relação ao estilo Shaolin do grão-mestre Chan Kawei. Tem alguma similaridade? É muito diferente? Qual que seria a diferença entre os estilos Shaolins e Lohans que a gente tem hoje espalhados aí pelo mundo, talvez pelo Brasil também? Então, vamos lá. Eu fui da escola do Wing Chun, depois um pouco de Hungar, Garra de Águia. Depois escolhi, na verdade, o meu estilo não é Lohan. Lohan é o nome da minha escola. Né? Sim. E Lohan é um sub-estilo que tem dentro do Shaolin Chen, do Shaolin Kung Fu. Então, meu estilo principal hoje, assim, mais por afinidade com a história do budismo, é o Shaolin Kung Fu. Shaolin Kung Fu é o estilo que é praticado dentro do mosteiro Shaolin hoje e nas redondezas de Danfang. Né? É um estilo muito antigo, né? O primeiro estilo de famílias que existe, né? Da era moderna. É o primeiro sistema de Kung Fu. Então, esse é o Shaolin. Dentro de Shaolin Kung Fu, você tem 13 subfamílias. Aí existe Lohan Chan, você vai ter Mi Zong Chuan, você vai ter Bao Chuan, Hong Chuan, Xin Yi Chuan,
Shaolin Xingyi é diferente dos estilos internos Xingyi, né? E assim vai. Né? Então, o meu sistema é Shaolin Kung Fu no Mosteiro Shaolin. É dentro do templo. Eu pratico dentro do templo Shaolin quando eu vou à China e nas escolas ao redor. Agora, os meus estilos de coração, assim, desde infância, das escolas sulistas, é o Wing Chun, é o Hungar e um pouco de Garra de Águia, louva a Deus. Né? Da parte da Garra de Águia, eu gosto muito do Jin-Woo, do sistema Jin-Woo. Muita gente acha que está treinando Garra de Águia, na verdade está praticando Jin-Woo. Né? Isso poucas pessoas sabem, né? Mas o meu sistema mesmo é o Shaolin Kung Fu. Esse Shaolin do Norte, o chamado Pei Shaolin, é um primo do Shaolin Kung Fu posterior. Que é civil, mais civil. Ele treinou ali da região, mas não ficou dentro, assim, nas proximidades do Mosteiro Shaolin. Ele se expandiu. E existe também o estilo Lohan em alguns lugares, né? Mas tem o Lohan sulista também e tudo mais. O meu sistema é a maior família de Kung Fu, que é o Shaolin Kung Fu. Você acredita que, talvez uma outra pergunta, o Tongbei Chuan é também considerado estilo Shaolin ou não? Tongbei, não sei se você já ouviu falar. Tongbei, não Tongbi, né? Não. Tongbi é o sistema Shaolin, Tongbi Chuan. Né? Existe o Tongbei Chuan, que é o braço penetrante do macaco branco. Cara, isso que é bom você ter falado isso. Todo mundo fala assim, hoje em dia, é muito famoso você chegar e falar: não, o Shaolin não criou os estilos. Não é verdade? Todo intelectual do Kung Fu fala isso. Então, vamos lá. E fale um estilo antes de Shaolin. Eu acredito que talvez Shuai Jiao. Não, Shuai Jiao. A gente nem sabe se chamava Shuai Jiao, né? Quando as pessoas falam do Shuai Jiao, existe a primeira referência dele, os combates mitológicos, tradicionais, parecido com o Senhor dos Anéis, entre o Imperador Amarelo e o seu Duque Xiyu, né? E na verdade chamava Jiao Di. Mas o sistema de agarre é muito antigo, mas não é porque é chinês, deixar de chinês. Todos os sistemas primitivos de combate são de agarre. Né? Agora, os sistemas tradicionais de Kung Fu, você não consegue falar de um sistema que antecede o Mosteiro Shaolin. Né? Você consegue, em algumas referências de livros, de textos tradicionais, manuscritos, você consegue falar de esgrimistas, de estilos de militares, de lança, de esgrimas, né, como os três reinos de Guan Yu, de Liu Bei. Então eles eram soldados, o sistema Wugong, o Wushu, né, que desenvolviam artes de guerra, mas não eram estilos. Com certeza tinham milhares de sistemas diferentes de Kung Fu, com certeza. Mas nós não sabemos os nomes deles, porque eles se perderam no tempo. Por exemplo, com certeza, se você olha aqueles guerreiros de terracota, de Xi'an, você tem os soldados segurando lanças, espadas e alabardas e balestas, né? Que era a grande vantagem desses soldados de terracota da época. Mas, e você teve algumas imagens, você vê eles de mão nuas, praticando o Chonpa, né? Mas você não sabe os nomes, a gente não sabe. Então essa herança tradicional de famílias, de mestre, discípulo, ele nasceu no Mosteiro Shaolin. Agora, realmente, você criou os estilos? Não.
Muitos estilos saíram, foram criados fora do mosteiro Shaolin, porém ele ecoou essa tradição mestre-discípulo. Ele reverberou isso por toda a China, por toda a Ásia, né, na verdade. Você acredita que talvez os estilos de artes marciais que, né, por exemplo, eu acredito que vieram de Shaolin, você acredita que foi essa referência do templo que acabou influenciando os estilos para que fossem sendo criados? Por exemplo, há quem diga que até o próprio Shen Wanting, quando ele veio da guerra, voltou para o vilarejo, esqueci o nome agora, ele apenas tinha o manual, que em inglês chama Essential of the Fist, que é o manual essencial da guerra, que era de 32 movimentações. Se você for parar para pegar as 32 movimentações, tem muita coisa similares às movimentações praticamente do Kung Fu tradicional. Você vê muitas movimentações de Shaolin ali, né, movimentos para cima, que era para segurar armas. A China, todo mundo sabe que o Tai Chi veio do Kung Fu. Uhum. E na verdade veio de Shaolin. O Tai Chi da vila Chen, ele é de Shaolin. Agora, o principal de Shaolin, existem duas origens. Uhum. A origem mais famosa são o boxe de Shaolin, são os sistemas de combate, né? E na verdade não é que surgiram dentro do templo. O Shaolin, ele compilava os sistemas de combate da China. Esses sistemas eles morreram. Então o Shaolin, ele absorvia isso e depois ele exportava, não é? Uhum. Então esse é o sistema, o Shaolin Chen, o Shaolin Kung Fu, muito eficiente. São os métodos de combate chineses, né? Compilados dentro de uma visão budista. Muito importante. Você tinha muitos métodos de combate, mas quando chegava no templo Shaolin, eles faziam esses intercâmbios, né, militares. Eles trocavam o conhecimento e o Shaolin absorvia e adaptava com os valores que eles tinham dentro do mosteiro, né? Unindo a meditação, o Qigong, né? E as introspecções, né? E isso aí. Agora, o que é mais vantajoso, o que é mais estupendo no Shaolin Kung Fu é o legado do patriarcal, do mestre e discípulo. E que você vai aprender uma coisa a mais do Kung Fu além do marcial. Todo mundo que busca Kung Fu não busca apenas o marcial. Ele está buscando um som que surgiu dentro do coração dele e ele não sabe explicar. Isso para a doutrina budista é o karma. Ele busca o retorno às origens, o retorno ao som, ao verbo inicial. Então, ele busca isso dentro do Shaolin Kung Fu, porque o Shaolin Kung Fu é uma emanação da linhagem patriarcal dos patriarcas budistas até o Siddhartha Gautama. Entende? Uhum. Então, o Shaolin Kung Fu, ele expressou isso. Então, você vê lá o karatê de Okinawa, tem o mesmo. Vibrar, que é o meu mestre, meu sensei, e ele vai me ensinar uma metodologia de marcial, porém ele me ensina uma doutrina maravilhosa, né? De autoconhecimento, de vida, de conhecimento e tudo mais. Então é isso que as pessoas buscam, isso é o Shaolin Kung Fu. E não podemos esquecer que o templo Shaolin era como se fosse o quartel dos SEALs da época. O monge Shaolin era um soldado de elite, não era um soldado regular das linhas de combate, mas ele era chamado apenas em momentos de urgência, a SWAT, não é? Era a SWAT. Uhum. Se você for ver as estelas do mosteiro Shaolin em pedra, os monges sempre entravam em momentos muito tensos para resgatar o imperador ou para salvar o litoral da China de ataques de pirata, não é? Para treinamento de soldados, tudo mais. Legal. Você, como budista, partindo desse princípio, né? Falando agora um pouquinho sobre origens, voltando até um pouquinho atrás, qual que você acredita que é a mais plausível ou coerente como eu posso falar, introdução do estilo Kung Fu
né, dentro da sua história, como que foi criado? A gente sabe que existe muitas vertentes, alguns falam, né? Acredito que o mais famoso e menos descredibilizado atualmente é a versão de Buddharma, que, né, mas... Menos credibilizado é entre os nécios e os perdidos. Uhum. Você acredita que Porque realmente foi Buddharma? Uma pessoa séria da China, uma pessoa séria da Ásia, todos respeitam o Bodhidharma. Uhum. Né? É porque, veja bem, as pessoas elas duvidam de Bodhidharma. Isso começou aqui no Brasil, né? Muito forte. Tem algumas pessoas nos Estados Unidos também, mas eles duvidam mais academicamente. Aqui realmente os caras duvidam de uma maneira assim no coração do cara. O ceticismo mesmo, né? Quase ligar de juiz. É um tipo de coisa. Porque eles estão vivendo um negócio que chama materialismo histórico. Uhum. Materialismo histórico é quando não existe nada a não ser acontecimentos históricos e materiais. E tudo é explicado através da experiência humana. Não há nada divino, não há nada sacro, não há nada tradicional. Todas as histórias são mitologias e mentiras. E apenas desde Descartes para cá a gente descobriu a luz da ciência. Então esse é um cara mergulhado no mundo marxista, no materialismo histórico, no mundo cético, né, que nega várias tradições humanas, né, então é claro que esse cara vai negar o Bodhidharma. É lógico. Por quê? Porque ele é muito interessante, porque eles alegam, olha só que muito interessante, eles alegam que eles são extremamente pragmáticos, científicos sobre o arte marcial chinês. A arte marcial é apenas um sistema de combate. Ela é sistema de combate, em campos de batalha, ninguém tem dúvida disso. Porém, essas mesmas pessoas, você não vê as experiências delas em combate. Né? Elas são as últimas a combater, elas são as últimas a realmente ter uma experiência prática no mundo moderno, e ao mesmo tempo elas não compreendem a história tradicional chinesa, né? O pensamento vivo chinês, que é baseado em todas as coisas tradicionais, como o taoísmo, que deu origem, que baseia a medicina, que baseia a arquitetura, que baseia o Feng Shui, o Kung Fu, o Qigong, a pintura, a caligrafia, a música, tudo isso é baseado no taoísmo. E parece a gente que o taoísmo é uma religião? Não, é uma filosofia. Eles insistem em falar que é uma filosofia. E como você coloca em filosofia, é como se fosse você falar que o cara, Lao Tse, foi Kant, né? Foi um pensador assim da razão. Mas não é verdade, né? A religião oriental ela é muito específica. Por que a gente fala religião? Porque ela vai levar você à transcendência da realidade. Só por isso, né? Então eles negam o Bodhidharma. Agora, se você vai até o mosteiro Shaolin e sabe aonde ir, você vai ver, é como ir até Jerusalém. Você vai ver as passagens do Bodhidharma, você vai ver a caverna onde ele esteve, você vai ver as pedras onde estão registros da chegada dele e tudo mais. Então eles mas eu não tenho registro total, então o Bodhidharma não existiu. É uma pessoa muito preparada que fala isso. Eu estou afirmando na cara de vocês isso. Você é despreparado, entende? Você não sabe, você não desconhece a tradição chinesa, a tradição budista, você desconhece, e aí então fica falando essas coisas, né? Bodhidharma, vamos lá, você pega ali o Zé Pequeno ali do bairro da Penha, aqui de São Paulo, e ele disse que o Bodhidharma não existe. Não existiu nunca. Aí você vai até a China, você vê a cidade de Danfang com 100 mil praticantes.
mais de 50 templos, academia confucionista, templos taoístas, academias militares antigas, resquícios de toda uma tradição que até antecedia o Bodhidharma. Você vê as estupas das cinzas dos discípulos de Bodhidharma. Por exemplo, ele teve um discípulo que foi uma princesa, a princesa Yontai. Então você vai até Danfang e para na frente dessa estupa, é do tamanho de um ser humano, e lá dentro está as relíquias dela, a cinza da princesa Yontai. E um pouquinho mais para frente, você tem uma pagoda gigantesca de quase 70 metros de altura. Você vai ver a data da pagoda. A pagoda é onde estão cinzas dos monges, né? Aí você vai lá, a pagoda está no ano 500 e pouco, quase na mesma época do templo Shaolin, a construção. Aí o que tem lá dentro da pagoda? Um pedaço do osso de Buda. Entende? Então, você vê um local todo mágico. Só que aí esse Zé Pequeno aí, o que ele vai? Vai para a China, ele vai para o campeonato de Wushu, compete lá, aí ele acha que ele vai para o templo Shaolin, porque ele entra pela porta central ali, visita um pouquinho lá em cima, desce e vai embora. Né? Ele não tem uma experiência real do mosteiro Shaolin, da região ao redor. É uma pena isso, porque isso acaba atrasando as artes marciais, porque, veja, você conhecer a ideia de Bodhidharma, você vai poder conhecer o que é o Kung Fu, que é uma transmissão sem explicação. O Bodhidharma, ele trouxe a transmissão de mente a mente, veio da Índia para a China, né? Então, o Kung Fu, quando nós transmitimos Kung Fu 1 para os nossos discípulos, alunos, você transmite uma coisa sem explicar. Não é verdade? Uhum. Você transmite, não dá para explicar tudo de um dia, 2 dias, 1 ano. Você precisa ter um tempo. E essa tradição vem de Bodhidharma. Eu acho bonito essas, vamos chamar, eu não gosto de chamar de teorias, mas eu acho muito bonito essas visões, né, essas interpretações, vamos falar assim. Porque, por exemplo, eu conheço bastante em relação à queima do Templo Shaolin do Sul, de Fujian, e ali eu vi a história dos 5 anciões, por exemplo. E tem gente que nega dizer que que Nick Mui nunca existiu porque não se existia, não sei como é que fala português, Nun ou alguma coisa assim. Existe esse debate dentro do mundo da arte marcial de pessoas, eu diria que céticas, porque tem uma história por detrás dessas, né? Chama-se tradição. A tradição, ela não é. Você não sabe o que aconteceu. Uhum. Então, você carrega uma tradição, você carrega a essência daquilo que aconteceu dentro do seu coração. Eu não sei 100% o que aconteceu, então tudo que aconteceu é mentira. Esse é um materialista histórico. É um materialista histórico. Uhum. Esse cara, ele é meio confuso, ele é um cara perdido, ele não gosta de trocar soco, ele não gosta de história tradicional. Na verdade, ele gosta de memorizar movimentos. É um nerd. Ele não é religioso, ele não é porradeiro, ele não é da educação física, ele não é ele é um nerd que memoriza centenas e milhares de movimentos. E ele tem lá, ele aprendeu, ele recebeu faixa, ele recebeu graduação, então ele acredita que ele tem esse poder, né? E não se conversa. Eu não converso, porque a não ser que a pessoa venha conversar comigo, eu não tento interpelar. Então, no mundo acadêmico tradicional, oriental, a gente chama tradição. Então, a gente não falar que é mitos e lendas é muito ruim. Chamar, o mito é o mito de Panku, que é aquele gigante, né, que ele caiu morto. Uhum. É um mito. Você já ouviu falar dessa história do Panku? Uhum. É um gigante que assim originou a Terra. Ele caiu morto e a barba dele são as florestas. Isso não é literal. Mas Bodhidharma, a gente não sabe detalhes do que significa, não sabemos realmente, porém a gente sabe a transmissão dele é isso, de mente a mente, não depender das escrituras, praticar as artes marciais para fortalecer o corpo
antes de fortalecer o espírito. Isso é a essência. Não é? Então, isso é o importante. Então, agora, o Templo Shaolin do Sul é muito interessante. O Templo Shaolin do Sul, a origem dele é o Templo Shaolin de Hanan. Quando os monges foram proteger o litoral da China contra os piratas japoneses, eles chamavam de Wukong, né? Os Wukong atracavam a Coreia, eles mataram 30% dos coreanos lá, e atacavam todas as cidades litorâneas, Shanghai, Hong Kong, Cantão. Então os monges Shaolin foram um grupo, mais um dos grupos, dos milhares de grupos de milícia, né, que foram proteger o litoral, e eles morreram. 30 monges morreram numa batalha. Os bastões de ferro, você já ouviu falar dessa história? Não, essa daí não. 30 monges guerreiros saíram do mosteiro Shaolin, uma elite, e foram proteger o litoral. Eles venceram várias batalhas. Em uma delas, eles foram todos mortos. Então, eles queimaram os corpos que encontraram, os devotos, os cidadãos devotos budistas, construíram a estupa, a pagoda onde esses monges... Ao redor dessa pagoda, construíram um mosteiro. Esse mosteiro foi chamado de mosteiro de Fujian. Né? Mais tarde, esse mosteiro ele começou a ser praticado o Kung Fu Shaolin ali, mas com as décadas sendo passadas, ele se tornou mais sulista. Né? Ele se mixou os sistemas de combate ali da região. Aí, no ataque Manchu à China, esse mosteiro ficou sendo um local sagrado de prática. Aí, os Manchus destruíram o mosteiro de Fujian, que é a história famosa aí, né, dos 5 ancestrais, do Wuzhu, né, 5 ancestrais, que praticavam sistemas variados dentro do mosteiro. E quando o mosteiro Shaolin de Fujian foi destruído, eles se dispersaram e criaram os sistemas do Sul, os 5 estilos. Tudo isso é muito importante. Agora o cara vai ficar debatendo aí, vai aprender a falar chinês, pô. Vai aprender a falar chinês. Melhor ainda. Porra, vai dar um soco no saco de pancada, vai fazer alguma coisa de útil na vida. Com certeza. Ela carrega um ensinamento. Só isso. O Wing Chun não existiu. Isso não importa. Qual que é o ensinamento da Wing Chun? Que ela precisava sobreviver a qualquer custo. Então não era uma pessoa, era um grupo de pessoas contra os Manchu, legal, não importa. Eles precisavam sobreviver a qualquer custo. E o sistema Wing Chun era mais fácil de você lutar, né? Uhum. E ponto, é isso aí que importa. Agora você vai ficar Sherlock Holmes agora. Você é Sherlock Holmes do passado. Como é que você vai olhar o passado? Pior que tem, né, cara? Tem muita gente que fica nessa investigação. Eu acho que é mais um senso de lacração, né? Você não acredita? O cara tá masturbando, ele tá querendo iniciar. É punheta. Punheta existencial. Entendeu? Punheta. Fica lá no soco punhetinho ali, ó. Ele não consegue derrubar ninguém com esse soco. Não troca porrada, não treina. Fica ali intelectualizando, entendeu? Como o Mike Tyson disse, um soco resolve tudo. Entendeu? Um soco na cara resolve tudo. O cara fica ali, não, porque eu acredito, um soco. Mas veja, um soco, para você treinar, um soco leva muito tempo. Os chineses falam 10 minutos, 3 minutos no palco, 10 minutos no palco, 10 anos de treinamento. Então imagine um marcial, né, como soldado, como guerreiro, né, 10 minutos de combate, 10 anos de treinamento. Isso me faz lembrar o Gil Brother, né? Você não trocar 10 minutos de porrada por 10 minutos é infinito, né? Você fala isso. Você treina, luta 2 minutos com o cara ali, já tá arrebentado, já tá. Entendeu? Então, assim, se você tá concentrado na sua arte marcial, você tá preocupado em como gerar força, como gerar
uma boa expressão artística ali, cultural da sua forma. Porque Kung Fu não é só combate, você precisa expressar aquela ideia, né? Então você não vai ficar com essas coisas aí. Eu não sei. Realmente. Além da prática marcial, como que o budismo influencia o treinamento e a vida cotidiana sua, né, nesses tempos modernos? A gente vê acredito que a religião é muito importante, né? Principalmente o budismo influenciando a prática da arte marcial. O Shaolin fala que o Kung Fu é só um braço do budismo. É o budismo materializado. Quando você está praticando Kung Fu, aquela vida Kung Fu que a gente fala, na verdade foi você está reverberando o Dharma de Buda, de alguma forma. Né? Então, a vida é muito medíocre, não tem muito... Tem um conto budista muito famoso, assim, o monge tinha atingido a iluminação, Samadhi, né? Aí vem um cara, muitos anos, ele estudando, e aí uma pessoa falou, nossa, como é que você se sente agora? Aí o monge falou, o mesmo miserável de sempre. Então, o budismo faz a gente raciocinar um pouco, pensar, só que ele se torna mais útil nos momentos de vida ou morte, da morte. Enquanto você vive uma vida abstrata, como a maioria desses praticantes tem aí, então você não... É tudo falácia. Quando você se depara com o cadáver do seu pai, o cadáver da sua mãe, aí você vê o budismo na tua frente. O Bodhidharma, ele se tornou monge quando o pai dele morreu. Né? Ele ficou na frente do corpo do pai dele 3 dias ali, né? Então, o budismo é isso. O budismo não é tipo uma filosofia para ter uma mente melhor, sabe? O budismo realmente é você estar de frente com a vida e a morte. É claro, as práticas de meditação vão te ajudar, tudo mais, mas na pandemia eu percebi uma coisa muito interessante. Todos esses materialistas históricos que nunca acreditaram em nada e sempre se gabaram de que eles eram muito racionais. Esses foram os que mais tiveram medo. Esses tiveram medo, porque se não existe mais nada, só existe a minha vida física. Então você não tem deveres, você não tem pelo que você se sacrificar. Então os caras tiveram medo, muito medo. Então teve uma vez que eu falei para um conhecido, mas você não é um cara racional e tal, por que você está com medo? O mesmo aconteceu quando alguma pessoa, o cara é muito racional, aí o pai do cara morre. Aí o cara se desintegra. O cara entra em depressão, fica dentro do quarto. Mas você não é o cara racionalzão? Então é melhor ser religioso. Porque você tem o coração liberto, você tem certeza. Quando eu falo religioso, não estou falando só do budismo, eu sou católico. Então, quando a gente fala do Bodhidharma, que é essa transmissão de mente a mente, eu falo também do Cristo. E que muita gente fica deliberando coisas do Cristo, né, se existe ou não existe. O importante no cristianismo, o que é? Que ele levará os teus pecados. É isso que pode. Porque nós somos sujos. Nós somos incapazes de escolher, através da sua própria capacidade, o que é certo e errado. Nós temos o pecado original dentro de nossa genética. Nós quase sempre, escolheremos errado. Então o Cristo, ele vai, quando você acredita, levar esses pecados e te libertar e deixar o seu coração livre. Isso é o que consiste o budismo. Você estar em paz, né, e tranquilo. Não nunca errar. Não tem nada a ver com isso. Então eu acredito que essa é a força da religião. Agora, é claro, quando você estuda o budismo, a metodologia de pensamento e as técnicas,
Então você consegue aperfeiçoar o seu Kung Fu. O que aconteceu no Mosteiro Shaolin foi o seguinte: o cara, os monges praticavam meditação sentado. Então, o que os monges chegaram à conclusão? Que a gente pode praticar o Mafu, né? Uhum. Então você tem um controle da respiração enquanto pratica a meditação. Então você pode ter esse controle da respiração enquanto pratica Kung Fu, né? Então você medita. Existe um patriarca chamado Huinan, sexto patriarca, depois de Bodhidharma. Ele escreveu: andar é Zen, em chinês é Chan, né? Andar é Chan, comer é Chan, dormir é Chan. Então, o que é? Então, os monges de Shaolin falaram: Kung Fu é Chan. Então, você entra em meditação enquanto faz Kung Fu. Kung Fu Chan, chama. Essa é a grande diferença. Legal. Queria entender um pouquinho sobre a sua metodologia de treino e de ensino hoje em dia. Aí dentro do Templo Lohan, vocês têm um tipo de graduação? Como que é ensinado e transmitido o seu conhecimento para os seus alunos? Vamos lá. Atualmente, o Mosteiro Shaolin criou uma graduação, porque tem muitos discípulos no mundo inteiro. Esses discípulos estavam todos dispersos, cada um praticando por si. Legal? Mas o Mosteiro Shaolin resolveu fazer uma graduação oficial baseada nos 5 elementos da medicina chinesa, do taoísmo, né? Então ele criou e é baseado nos 18 movimentos de Lohan. Então existem 18 graduações, 9 Tuan e 9 Pin. Então esse é o sistema Tuan Pin, né? Uhum. Então eu sigo essa graduação, porém eu respeito os meus amigos que têm as graduações de faixa. Eu compreendo que eles praticaram assim desde jovens, que é uma maneira deles simplificarem, né, estimular as pessoas. Mas o Kung Fu original não tem isso. O meu Sifu, Ted Lai, ele dá risada disso, né? Porque ele. Não porque está menosprezando, porque ele não entende. Fica meio perdido. Como é que eu vou graduar uma pessoa? Como é que eu faço isso? Sabe? Ele não. Porque Kung Fu é o seguinte: você vai lá praticar um movimento, então você fica praticando até se tornar perito naquilo, aí depois você pratica outro. Isso é o Zen, isso é a herança de Bodhidharma, né? A herança de Kung Fu, do taoísmo também, que é fora do Bodhidharma. Isso é Kung Fu, né? É você se desprender, você se concentrar apenas na técnica. Então, meu filho, se você se concentrar na graduação, você perdeu a técnica. Uhum. Acabou o Kung Fu. Existe uma história antiga, muito bonita. Falou: mestre, eu quero aprender esgrima, isso é espada chinesa. E eu quero me dedicar 100% a isso. Quanto tempo eu levarei? Nesse caso você vai levar 10 anos de treinamento. Mas eu sou muito dedicado, não tenho muito tempo, eu preciso cuidar da minha família, quando eu tiver mais velho, então eu vou me dedicar o dobro. Então nesse caso você vai levar 20 anos. Não, mas eu sou um cara muito inteligente e criarei métodos muito sofisticados, superiores. Eu vou praticar e vou me dedicar muito mais que os outros. Aí sim, então nesse caso vai levar 30 anos. Mas como assim? Quanto mais eu treino, mais me dedico, mais tempo eu levo. Aí o mestre falou: se um olho está olhando lá o objetivo final, só resta um olho para olhar o caminho. Então, veja, essa graduação, se você observar a graduação como uma meta final, você perderá a contemplação necessária para desenvolver Kung Fu. Então, eu não estou questionando ninguém, eu entendo todo mundo, eu estou falando isso porque eu me importo. Eu estou avisando aqui a minha opinião das pessoas, na minha opinião, as pessoas estão desensinando Kung Fu. Né? Mas não é por mal, mas se você entender a filosofia chinesa, é exatamente isso.
né? O taoísmo é o vazio. Tem uma frase taoísta que fala: organizar é destruir. Então, esse método de classificação, de patente marcial, é um método samurai, método shintoísta, militarizado da cultura japonesa, né? Os japoneses são militarizados. Você tem lá a caça dos samurais. Agora, na China, não. Os chineses não são militarizados, eles não gostam. Praticam Kung Fu para atingir o vazio, o Dao, né? Atingir uma melhor saúde. E quando os mongóis invadirem, a gente vai lutar. Esse é o conceito de Kung Fu principal. É importante as pessoas entenderem isso. A minha metodologia é essa, né? Agora, tradicionalmente, por exemplo, o Wing Chun, eu ensino Wing Chun. Então, qual grau você está? Você está no grau, se o Wing tá. Quanto tempo vai levar? 1 a 3 anos. E depois, aí você vai receber o chamado Kai Chen, né? O abrir de mãos, e você vai para o Chung Kyu. Kai Chen, acho que em cantonês é Hui Ki, né? Hui Ki, parece. Uhum. Eu aprendi o Wing Chun e eu treinei muito com o mestre Wang Zipeng. Ele fala mandarim, então eu aprendi tudo em mandarim. Meu Sifu de lá é cantonês, mas eu não consigo mais. Então, e eu gosto de mandarim, então você tem essa cerimônia Kai Chen, né? Você vai aprender o bastão, é Kai Hun, vai aprender a faca borboleta, é Kai tal. Né? Então, você tem essa cerimônia. Isso é a magia do Kung Fu. Isso é a magia do aprender. Então, e você tem o Bai Chi, né? E você tem os discípulos. Então, o cara se torna discípulo, depois ele se torna Sirin, ou Xixiong, né, em mandarim, né, e vai indo. Então, isso é o aprender do Kung Fu, uma relação ali íntima com a pessoa. Ah, mas os outros não querem. Então, deixa eles treinando como um bom exercício físico. Né? Talvez eu esteja errado, eu não tenho certeza disso. Às vezes, uma faixa consegue ser superior para ensinar essas pessoas que não querem muito profundidade. Né? Mas o meu medo é você deixar a desejar no aspecto de transmissão Kung Fu original. É porque a gente vê que hoje, com a modernização, muita coisa acaba ocidentalizando e perdendo a essência da arte marcial. Você vê, principalmente nos Estados Unidos, muito McDojo, pessoas querendo, né, utilizar do próprio tradicionalismo para arrancar dinheiro dos alunos. Verdade, mas os Estados Unidos é o berço do Ultimate Fight, né? Então, não é só o berço disso. Então existem duas pernas aí que você pode seguir. Né? E realmente hoje em dia as tradições chegaram para as pessoas usam ela como uma via para ganhar dinheiro. Né? Eu acho isso. O nego ali vai. Isso é muito triste, né? Muito triste pro Kung Fu. Realmente, porque vai acabando perdendo a essência. E é como a gente tinha conversado antes, né? A gente vê os dois extremos, pessoas que utilizam a tradição para conseguir, né, ganhar uma questão própria para si mesmo, e as pessoas que às vezes não têm a tradição e acabam criando novas tradições, criando, né, criando novos estilos, outras artes marciais um pouco assim medonhas, vamos dizer dessa forma, para poder até tentar se encaixar no meio da comunidade de artes marciais tradicional chinesa. A porta estreita é a porta do céu. Uhum. Isso é uma frase muito importante, que não é só para pecados, mas assim, o que devemos fazer? Eu acredito que a vida é muito curta. Então, se você sempre olhar o mal e falar, eu vou fazer isso porque é mais fácil, então, meu filho, você vai arder, você vai chorar. Né? Você deita numa cama doente,
e vai perceber que você jogou sua vida no lixo. E não teve tempo de fazer o que é correto, o que é sublime. Parece meio piegas que eu estou falando, né? Os mal intencionados devem achar extremamente brega. Exatamente. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Exatamente isso. Né? Mas a terra está condenada com a salvação. Então, agora, aqui no Brasil é muito famoso, né? O pessoal treina estilos que não existem. Né? E os dois famosos estilos aqui no Brasil é o estilo do gato e o estilo Tyson. Poxa, é legal, os estilos da hora, os caras treinam forte. Mas você não existe registro. Não tem nem de onde veio, não existe, não faz parte de uma escola. É realmente muito engraçado. Porém, né, o cara falou que Taishan é da montanha Taishan, né? Taishan é uma montanha alta, né? Suprema, né? Então, pô, você não vê uma foto do cara, né? Então, mesmo que tivesse, não existe. O Kung chinês é muito bem relatado, registrado. As escolas, esses caras realmente, sabe que essa ignorância toda de achar que o Kung Fu é misterioso é por falta de conhecimento das linhas de Kung Fu. Né? Li Jia, né? Wai Jia, tudo mais. Aí você vai seguindo. Existem uns 200 tipos de Kung Fu. Então os caras ficam perdidos. Mas acho que tem coisa muito pior que isso, que é o cara do Kung Fu tradicional que não sabe fazer um bom trabalho e ele ensina, ele faz um trabalho medíocre e acredita que só porque está dentro de um mundo tradicional ele está fazendo certo. Né? Às vezes um cara que treina o estilo Gata aí, ou o estilo Taishan tem um Kung Fu muito superior e muito mais sincero. Porque o meu trabalho não é ficar atirando pedra nos outros e falar, você está errado, você está certo. Cara, você quer treinar o Taishan? Vai firme. Mas sempre dizer, cara, não adianta você falar que é um estilo chileno, não existe estilo Taishan, Taishan Chen, imagina, não tem nem. Mas, cara, continua treinando seu estilo, cara, não tem nada de errado. Entende? Então, eu acredito que é como religião. Por isso o Kung Fu é muito similar a isso. Porque, assim, você pega ali uma senhora que está numa igreja católica, interior de Minas, e ela fica ali se concentrando na frente de uma luzinha vermelha, ela consegue chegar a um nível muito superior de mente vazia, de paz interior, do que muita gente estudava. Então o cara está treinando ali o estilo dele, está praticando o soco dele, pô, às vezes ele é muito, muito mais forte que os outros. Né? É a ironia da vida, né? Realmente a gente vê muito essa prática, né? Por exemplo, é igual eu falo às vezes com colegas, professores e mestres, que a gente não vê isso nos Estados Unidos. Aqui realmente a comunidade de artes marciais tradicional chinesa é muito forte nesse quesito, né? A gente vê pessoas pegando, igual você falou, pega o tradicional e às vezes deturpa, querendo, né? Colocar taxa sobre taxa, taxa disso e daquilo, uma questão monetária, mas você não vê uma pessoa, né, chegar ali igual você mencionou, né, cria o estilo do gato, fala que existia um pergaminho perdido no meio da selva, acredita que chegou aquele essa estilo no Brasil. É verdade essa história? Foi falado isso. Não, é verdade que foi contada essa história, isso é real mesmo. Não sei, tô tentando falar de uma forma aqui que o pessoal não se sinta tanto ofendido. Não, a realidade é que, né, de acordo com o pessoal da Mao, que eu treinei, né, o estilo tradicional muitos anos atrás, acredita-se que chegou uma pessoa de mestre, que essa pessoa era do Cantão, né, só que o nome dela era Peng, era em mandarim. E ela chegou no São Paulo e parece que estava meio perdida. E aí tinha um pergaminho que passou para uma pessoa e essa pessoa
continuou o legado desse pergaminho. Só que quando você chegava, né, eu sempre fui muito historiador, sempre busquei atrás, e perguntava sobre foto, imagem aos professores, ninguém sabia. Aí Cara, falavam que alguém roubou o não pergaminho. tem, não tinha chinês do continental no Brasil. Chinês não vinha de Hong Kong e Taiwan. Entendeu? Uhum. O cara veio de Hong Kong porque, porra, tava pobre lá, os caras viviam no buraco. Taiwan, os caras tinham acabado de fugir de Mao Tse Tung, vão tentar a vida. Não tinha, gente do China continental estava sob a cortina vermelha. O cara não tinha como fugir. O cara tá preso lá dentro. Uhum. Se ele fosse fugir, primeiro ele fugiria ou para Hong Kong ou para Taiwan. Então o cara inventa muita história, sabe? Esse é o problema do Kung Fu aqui no Brasil. É um monte de gente irrelevante. Um monte de gente irrelevante. Domina, né? Encabeça coisa. Mas os caras nunca viajaram, não tem o trabalho no comércio exterior. Os caras não. Né? Ou se o cara. Tem muita gente que fala chinês, mas é aquilo, você vai trocar um soco com o cara às vezes morre. Então, o Kung Fu, ele precisa ter um meio termo bacana. Você precisa ter um pouco de arte marcial ali. Olha só o absurdo que eu tô falando, cara. Chegou ao ponto que você tem que falar assim: olha, precisa ter um pouco de arte marcial. Olha a loucura disso. Certo? E um pouco de conhecimento, porque, porra, é uma cultura chinesa muito rica, muito profunda. Uma tradição de 5.000 anos. A era de ouro chinesa. Era, né? A dinastia Xia, a origem da civilização chinesa, e evoluiu até todas as histórias fantásticas. Você precisa ter um conhecimento mediano, né? Mas os dois, os caras são fracos nos dois. Os caras não trocam porrada e não tem conhecimento. Por que que você, por que que você acredita, né? Por exemplo, no meu caso, eu corri atrás, tive que realmente esvaziar a xícara e começar do zero, depois onde acreditava que estava um patamar bem alto, né? Mas na realidade estava bem baixo, pelo fato de realmente não saber nada. Mas por que que você acredita que essas pessoas ainda continuam, eu diria, não gosto de dizer equívoco, mas nesse mesmo caminho, ao invés de esvaziar a xícara e talvez recomeçar, né? Um caminho sublime igual, por exemplo, né? A gente que treina o tradicional, que realmente vê que não tem comparação entre uma coisa, não querendo não uma forma de desmerecer a metodologia deles, mas não tem como você comparar e colocar uma tradição onde não há tradição, né? Não tem como você colocar uma linhagem onde não há linhagem. Tá errado, cara. Tá errado. Os cara do Taição usavam kimono, velho. Os caras treinavam descalço. Entendeu? Não dá. Uma coisa é respeitar os caras. Eu tinha amigo, pô, os caras treinavam, era forte. Mas não vem me falar que o cara é, pô, linhagem chinesa. O cara lutava de kimono, velho. Com a faixa de karatê. Porra. Agora, realmente, eu não quero ser petulante aqui, sabe? Caramba, por que os caras. Eu não sei, velho. Eu não sei. Por exemplo, eu trouxe essa graduação do Ampim pro Brasil. Fui estudar na China, estudei na Europa, na Argentina, né? Tenho vários reconhecimentos do Mosteiro Shaolin e todo mundo falou, nossa, você vai ter muito professor que vai querer ser do Shaolin Kung Fu. Eu falei, não vai. É um mistério. As pessoas, meu, parece um bagulho kármico. Eu não consigo imaginar outra explicação. Os caras gostam daquele coletinho de louva-a-Deus, entendeu? Do Xolifá, com os bracinhos de saracura do caramba. Meu, o cara não tem uma. Porra, mano, aqui, ó aqui, velho. O cara não tem uma linha no braço do cara, o cara tá com aquele coletinho, né? E não, porra, o cara, ele quer, tá bom pra ele. Tá bom então, mano. Ele não quer sair disso, é a graduação, matéria. Tem um cara aqui que está treinando comigo agora, um instrutor novo, que quer aprender coisas novas. Ele ainda está falando, não, mas e a matéria? O cara está usando os termos ainda, ó, essa é a matéria. Os caras acham que eles vão comprar aquela sequência
Muito curioso isso. Sabe aquelas matérias que fica na parede das escolas, assim? Essa é a primeira faixa, a segunda faixa. Aí o cara acha que ele estava adquirindo, cara, comprando aquilo. É dele. Olha, quando você passar nesse exame, aí você tem direito a essa outra, esse quarto nível aqui, que é a faixa verde e ponta marrom. Né? Ele acha que ele comprou para ele. Então, assim, é realmente um caminho profano, porque um se aproveita do outro. Uma pessoa que quer crescer, graduar facilmente, e um professor que está vendendo e sabe que aquilo não vai a lugar nenhum. Rapaz, é um caminho muito ruim, tanto que é completamente irrelevante. Onde estão os praticantes de Kung Fu no mundo aqui, no nosso Brasil? Eles estão na televisão, dando entrevistas, eles estão lutando Ultimate Fight, estão lutando K1, tem campeonato de stand-up, tem campeonato... Não tem, é sempre uma marca, ó, você entra, você não entra, é sempre uma questão de simplesmente acesso, não mérito. Você tem acesso, você tem... não, você é habilidoso. Não, na verdade, se você bobear, os caras até excluem os habilidosos, né? Dentro dessa... Então, eu realmente... Eu acho que, cara, vou ser bem sincero mesmo, tô sendo sincero, você tá nos Estados Unidos, então eu vou te falar, cara, eu acho que, assim, é o chamado dos heróis, eu acho. Entendeu? É exatamente isso que eu tô falando. O chamado dos heróis. Enquanto não tiver heróis para representar a arte marcial mais incrível que existe na Terra, mais mágico, vai ficar essa miséria. Os ancestrais, eles existirem da maneira do mundo metafísico, eles devem estar putos da vida. Certo? Vamos fazer de uma maneira analogia. Vamos lá, digamos que o Guangon exista de verdade aí, já que o pessoal é todo materialista histórico aí, né? Então imagina, o Guangon tá lá, ele tá feliz com você? Essa é a pergunta que eu estou falando. Ou ele vai te cutucar com o Guandão? Se você estiver no fogo do inferno de Yu, que é o Avit, o inferno chinês. Você vai estar lá, por que eu estou aqui? Porque você prostituiu o Kung Fu. Porque você fornicou com a aluna em cima do tatame, na frente do Shenlo, do oratório. Porque você comprou, você vendeu níveis mais rápido para quem pagou mais alto. Porque você agrediu um aluno sem motivo nenhum, porque você é vaidoso, descontrolado. Agora, porque você foi covarde. Talvez esse seja o buraco mais fundo do inferno Avit, que é o inferno chinês, budista, ou o inferno taoísta, né? Que é o local dos covardes. O local dos covardes está reservado ali, onde você poderia ser inspirado pelas incríveis histórias dos nossos ancestrais da tradição Kung Fu. Não somos chineses, mas eu posso falar nossos ancestrais, porque a família do Wushu e já uma família, nós somos parte da família. Então, não somos família de sangue, mas nenhum discípulo é de sangue, mesmo na China. É escolhido pelo mestre, ele escolhe o mestre, ele aceita. Então, esses discípulos, você poderia ter sido inspirado, você poderia seguir nossos exemplos, mas você foi covarde, você pensou no dinheiro na frente. O dinheiro para você não foi um mecanismo de maravilhas, para você ter uma escola mais bonita, com conforto, para assim continuar com a prática do Kung Fu. O dinheiro para você foi a meta final. Você é um amaldiçoado. Estou falando aqui para você agora. Todo mundo que teve um santuário de Guangong no centro da escola e não o respeitou da maneira, o destino desse pessoal, eu tenho 50 anos, eu vivi muita gente.
esses caras se fuderam. Você está mexendo com a energia marcial, a energia de São Jorge. Certo? Então, a honra guerreira, a energia de Davi. Então, se você mexe com isso, e você é um vagabundo, então você será cobrado. Você será cobrado. Eu acredito nisso. Eu estou aqui falando isso agora, por quê? Porque é o momento. Né? Não, Então, realmente lá o não aprende. Desculpa, pode falar, pode falar. Não, realmente era para dar só um adendo, né? A gente vê realmente o nível de desqualificação de muitos praticantes e até mesmo alguns querendo ser professor, e é triste de ver que realmente tem grandes professores, mas ao mesmo tempo também tem grandes pessoas que fazem um desserviço, né? Cara, você é um professor. Cara, tem uma frase que fala: eu não convivo com quem te fez mal. Eu não convivo com quem te fez mal. Isso é uma frase de Liu Bei para Quan Gon. A trindade, o juramento do pessegueiro, né? Então, assim, não adianta você ser um bom professor e ser conivente, cara. Kung Fu não é técnica. A pessoa precisa entender isso aí. Kung Fu não são técnicas. Técnica é Chuan, Fa, as técnicas de boxe. Agora, Kung Fu significa excelência, realização. Ah, mas eu não pratico Kung Fu. O termo que eu uso é Wushu. Piorou, meu irmão. Wu significa parar a contenda. Wu, não é? Shu é a arte. Então, pô, você vive no meio de uma profanação, você é um fofoqueiro, você faz tríadezinhas. Cara, precisa ser mais. A gente precisa praticar uma benevolência. Precisa seguir o caminho mais correto. Não precisa ser maravilhoso. Eu acho que o meu técnica é muito limitada. Eu não tenho tanto conhecimento. Porém, eu acredito que o Kung Fu é real. Acho que essa é a vantagem minha perante muitas pessoas. Kung Fu é real, o Kung Fu existe. As histórias existem, as tradições existem. Realmente. Em tempos modernos, como os ensinamentos tradicionais de Shaolin podem ajudar as pessoas a encontrar equilíbrio e propósitos na vida? Mas é o seguinte, é aquilo que eu falei no começo. Todo mundo busca Kung Fu para buscar um significado. Ele não sabe por quê. Por que você, por exemplo, você lembra por que você treinou Kung Fu? Bom, quando eu era pequena, a minha maior influência sempre foi o videogame e o Bruce Lee, mas claro que depois, ao começar a praticar e continuar dando, né, continuidade aos treinos, eu acredito que foi algo muito maior do que além, né, uma simples imagem, uma simples pessoa que acabou me motivando. Claro que hoje virou um estilo de vida, virou uma prática, virou um amor, virou uma paixão, né, e hoje a gente segue um caminho completamente, diria que apaixonado, né, por aquilo que a gente faz. Não, mas a gente não sabe explicar exatamente. Entende? Então, essa busca, o Kung Fu, ele vai te iluminando através da prática. Shaolin Kung Fu, principalmente, porque é o Yin Yang, né? O Kung Fu, né? A arte marcial e a meditação Zen. Então, o meu caminho, o Shaolin tradicional, ele na verdade é chamado de Chan ou Yi. Não sei se você já ouviu falar isso. Não. Shaolin, Chan, Yi, né? Que é Chan, é o Zen, Wu, arte marcial, e medicina. Então são os três. Então o Zen vai te dar um significado. A arte marcial vai te dar um corpo forte, vigoroso, disciplina.
E a medicina vai curar as suas doenças e ela vai permitir que você cure, né, os seus entes queridos, as pessoas ao seu redor. Então eu acho que essa é a alegoria principal, né? Como ter uma vida saudável, querido. Changui, silenciar a mente, despertar o corpo através da arte marcial, curar o corpo e a mente com a medicina. Você sabe que o Kung Fu, para mim, eu acredito que Kung Fu, na verdade, é uma sociologia. É uma relação, como a gente vai se relacionar com os amigos, com a técnica, um treino duplo. Então você se relaciona, aí você tem que se relacionar com o mestre, se relaciona com o aluno mais velho, aí depois se relaciona com o mais jovem, e se relaciona com o próprio movimento e tudo, com a escola. Então, isso vai permitir com que você tenha mais significado na sua vida, permite que você seja minucioso em cada detalhe da vida. E a vida não passa assim, né? Você, cada detalhe. Isso é a grande vantagem e o equilíbrio, esse tal equilíbrio, né? Que as pessoas falam, a filosofia do Kung Fu, mas não existe isso. Kung Fu é baseado no budismo, no taoísmo e no confucionismo. Não existe filosofia do Kung Fu. Né? Você tem realmente as experimentações do convívio Kung Fu, que é o kit, né? Os provérbios de sabedoria, né? Então, isso está dentro do Kung Fu. Porém, isso foi uma emanação que veio das filosofias tradicionais. Né? E o Kung Fu conclui essa busca por sabedoria, por uma vida mais equilibrada, quando você percebe que Kung Fu, você só entende Kung Fu quando você passa a aprender sozinho. É isso. Que legal. Qual que é a maior lição que o Kung Fu Shaolin pôde te ensinar e também poderia estar até sendo transmitido para quem irá começar no caminho das artes marciais? Acho que tem a parte acadêmica, né? Das lições do ensinamento Shaolin. Mas acho que, vou falar a verdade, a maior lição que eu já aprendi com o Kung Fu Shaolin é que o ser humano não presta. Eu vou falar para você a quantidade, o Brasil, a partir dos anos 90, o fim dos anos 90, o início dos anos 2000, o Shaolin Kung Fu e o Mosteiro Shaolin passou por uma campanha de difamação aqui no território nacional. E, o estrago foi muito grande. Você não vê pessoas querendo praticar o Shaolin aqui, e os discípulos dessas escolas que propagaram isso, eles multiplicam isso com essas heresias aí do Bodhidharma e de Kung Fu. Eles falam que nunca teve Kung Fu dentro do templo Shaolin. Você deve ter ouvido já essas histórias. Né? Já ouvi. Nunca teve Kung Fu dentro do templo Shaolin. O segundo abade do Shaolin era um guerreiro de Kung Fu. Você está na pedra, escrito, e tem a pagoda dele, onde a cinza dele está enterrada. Né? Esqueci o nome dele, toda vez eu esqueço. Quando o Batu chegou no templo Shaolin, ele teve 2 discípulos. Né? Esses 2 discípulos eram praticantes de Kung Fu. Quando o Bodhidharma chegou, Batu tinha morrido, um desses discípulos era abade, que era guerreiro, praticante de Kung Fu. Então existia isso tudo. E então realmente eu acho que foi um dos ambientes humanos mais nocivos que eu já conheci na minha vida. Estou repetindo aqui.
a comunidade do Kung Fu. Eu não sei como é aí nos Estados Unidos, eu acho que a cultura chinesa aí é muito mais antiga, vem do século XIX, então acho que não tem isso. Deve ser bem parecido com os nossos japoneses aqui, né? Então acho que a cultura japonesa no Brasil, ela simplesmente reflete a cultura brasileira, é ruim. Mas se o Brasil fosse um grande império, a cultura japonesa seria grandiosa aqui. Ela reflete a nossa nação, só isso. Então é a China. Mas aqui no Brasil, em específico, depois você pode falar sobre isso, é que o mundo do Kung Fu talvez seja o local mais nocivo que eu já vi na minha vida. Mais tóxico. Essa é a palavrinha em moda hoje. São pessoas horríveis. Desculpa. Se você está ofendido, você é horrível. Porque se você for uma boa pessoa, você vai saber o que eu estou falando. Você está ofendidinho aí, então você é exatamente essa pessoa horrível que eu estou falando. Se você é uma good person, então você vai falar, caraca, olha só o que eu estou passando, agora eu me lembrei, olha só o que eu vivi. Então eu acredito. Então essa foi a lição, né, prática que eu aprendi. E eu aprendi também que você não pode desistir. Eu sou um discípulo Shaolin. Meu nome é Xixin Luo, 22ª geração de discípulos do Templo Shaolin. Não sou qualquer um. Tem um nome Shaolin. São 72 linhagens e ainda que vão vir. E nós estamos na 34ª ou 5ª. Eu sou a 32ª. Então, não vai ser isso que vai parar. Né? Agora, isso é triste. Por que atacar, né, o berço? É como atacar o seu pai e sua mãe. Os ataques ocorreram incessantemente. Agora, as lições do Kung Fu Shaolin é que você consegue, academicamente falando agora, é possível e é necessário você viver com o yin yang dentro de você. Um guerreiro, um religioso. Pacificador, né, do budista, uma introspecção e um guerreiro do Kung Fu, o guerreiro marcial. É possível, é necessário caminhar com os dois juntos, não é? Eles não são água e óleo, eles são a face da mesma moeda. Legal. Sifu, quero te agradecer por essa participação. A gente fez aí um bate-papo caloroso e muito importante, muito interessante, porque é interessante a gente trazer diferentes pontos de vista e respeitar diferentes pensamentos, e realmente foi um bate-papo muito legal, gostei bastante, né? Já aproveito já para estender o convite para a gente estar participando mais uma vez, quem sabe futuramente aqui num próximo episódio, falar um pouco mais sobre outros diferentes assuntos, um pouco mais, né, mais profundo sobre, quem sabe, o budismo, sobre o próprio Shaolin mesmo. E queria estender essa oportunidade agora para que você pudesse estar divulgando suas redes sociais, canal, trabalhos, workshops, seminários, viagens, né? Eu sei que o Ted Light sempre vai para o Brasil, também estender essa oportunidade para que você possa estar divulgando também algum evento que ele possa estar fazendo por aí. Eu queria te convidar também para falar, não de mim, mas eu fazer as perguntas, para você ser o primeiro do meu podcast que seja online. Claro. Aí a gente vai começar a sua ida aí aos Estados Unidos, como é o Kung Fu daí, que acho que é legal, porque as pessoas daqui não sabem. Seria muito legal. E será estrear esse meu podcast, que é o programa mais sem futuro na internet brasileira. Esse é o meu slogan. Né? Nosso programa aqui é pouco, ninguém assiste. A gente tem que ter uns barracos, ter umas brigas. Ó, pessoal, eu só xinguei todo mundo aí pra gente só ter pra a gente ter uma visualização. Fica tranquilo, todo mundo é amigo. Com certeza. Barraco, né, velho? Verdade. Então eu tô te convidando aí. Né? Com certeza, agradeço, com certeza. Aí você conta a tua história, conta as coisas aí.
A trajetória e como é a vida aí na Chinatown aí, né? Agora, quanto aos projetos, né, que você falou, esse último ano que foi aqui para mim, os últimos anos, foi muito intenso, porque foi a montagem desse Shaolin Games, e a Federação, a Associação Mundial de Shaolin, os discípulos oficiais. Eu, por exemplo, agora eu sou vice-presidente da Latin America Shaolin Association, né? Latin America, desde da América do México até o Abade Xiongqing, o Abade Monteiro Shaolin é o presidente. A gente tem um presidente de executivo, né? Também. Estamos trabalhando. E para organizar. Agora no Brasil só tem eu de Shaolin. Tem outros discípulos menores que estão aí. Então é uma pena. Na América Latina são milhares daqui dos países hispânicos, né? Então eu estou com esse trabalho do One System. Se você quiser se tornar um discípulo Shaolin, você vem, pratique o Dumping, aprende o Dumping e já pode se tornar um membro da família Shaolin. Ah, mas quanto que eu pago? Você vai pagar só o curso do Dumping. Você monta a sua escola, você não precisa pagar filiação, não é federação. Discipulado, diferente, né? E é isso. Então, esse ano tem uma grande novidade. Em maio, agora, o Shidoyan Shifu, que é o instrutor-chefe do Mosteiro Shaolin, estará chegando aqui no Brasil para um curso muito intenso que celebrará o Vesak em maio, que é o nascimento e morte e iluminação de Buda, e vai celebrar 30 anos do Templo Lohan. Então, Shifu Shideyang, meu Shifu, o Abade reserva do Mosteiro Shaolin, estará presente no Brasil. Você pode vir praticar, é aberto a todos. Então teremos Kung Fu, teremos Qigong, cerimônias budistas, né, meditação, e uma palestra, uma grande exibição também, é uma grande oportunidade. Um dos maiores instrutores de Kung Fu do mundo, e é uma pessoa muito simples também. E é isso. O Templo Lohan, se você quiser conhecer, visitar, você pode pegar a sua escola, se você ainda, quer dizer, você que não quer comer uma hora agora, né, depois que eu falei essas coisas, você pode vir fazer sua escola, né, e trazer sua escola para passar um dia no Templo Lohan. Tem o jardim, tem uma biblioteca, você vem e procure, faça uma excursão ao mosteiro, ela é aberta. Se você precisar dar um curso em lugar aberto, você também pode trazer sua escola, traz 20, 30 alunos, você paga a entrada, pode dar esse curso dentro do templo. O local turístico. Parte do meu trabalho é o turismo no templo, né, na Liberdade. E é isso. É isso aí. Se você não gostou do que eu falei, vem tomar um chá comigo e você vai ver que eu sou um cara legal e que eu tô certo no final, porque eu tô falando a verdade. São fatos, né? Mas você tem a chance de me convencer o oposto também, eu sou um cara aberto. Se eu estiver errado, concordarei com você, fique tranquilo. Muito obrigado. Eu agradeço a sua participação, realmente foi um tremendo de um episódio, a gente conversou bastante, falamos aí, né, vários assuntos interessantes, demos risada. Eu acho que é importante isso, né, a gente entender diferentes pontos de vista, entender também o seu Kung Fu, a sua vivência com Kung Fu, acho que foi muito legal, entender, né, a compreensão de como você iniciou e até a sua trajetória até os dias de hoje. E com certeza, né, agradeço pelo convite, vamos estar aí sim, a próxima vez que eu for para São Paulo, com certeza a gente vai entrar em contato. Eu fiz 2 vezes esse ano e aconteceu que acabou não consegui, eu acabei tendo, né, uma correria ali com algumas coisinhas e a gente estava planejando de ir, mas pode ter certeza que agora se eu conseguir esse ano, dia 2026,
2025, desculpa. Com certeza eu vou entrar em contato aí pra gente estar fazendo uma visita. A gente grava um podcast, mas eu quero gravar online também, né? Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Só última coisa. O fim de tudo precisa de um podcast. É isso. Então é isso aí, pessoal. Tenham uma boa noite. Agradeço a todos por estar até aqui. E até uma próxima. Tchau, tchau.